Pessoal, então nessa aula nós vamos dar continuidade ao estudo dos elementos da linguagem visual, certo? Hoje a gente vai estudar um pouco sobre a linha, beleza? Bom, a linha, né? Assim como o ponto é o elemento essencial na composição visual. A linha está presente em nossas vidas, em todas as coisas que estão ao nosso redor, especialmente na natureza, né? Então, para onde quer que a gente olhe, a gente pode encontrar várias formas de linha, certo? Outro exemplo de linha, de tipo de linha, são basicamente os nossos cabelos, certo? Que se eles são lisos, eles são exemplos de linhas retas. Se eles são cacheados, mais crespos, são exemplos de linhas onduladas, certo? A gente vai ver essa classificação das linhas um pouco mais à frente, certo? Então, as linhas, elas basicamente, elas são o que definem as formas essenciais de uma figura, certo? Elas representam uma forma de expressão mais simples e pura, basicamente, né? Porém, elas também representam uma forma mais dinâmica e variada, certo? Então, as linhas, elas, além de se movimentar em várias dimensões, como a gente vai ver um pouco mais à frente, certo? Elas também podem criar texturas, certo? Elas podem criar esses tipos de textura, beleza? Bom, eu trouxe algumas definições sobre linha, certo? Bem simplesinho, né? A primeira diz que ela é obtida a partir de infinitos pontos, certo? Se vocês juntarem vários pontos em sequência, certo? Nós vamos ter ali a criação de uma linha, certo? A outra definição é a trajetória definida pelo movimento de um ponto no espaço, né? Mas como assim? O que é que isso significa? É como se você pegasse o ponto, né? Desenhasse, fizesse um ponto no papel e saísse arrastando o lápis. Então, essa trajetória desse ponto, né, iria formar basicamente uma linha, certo? Outra definição é um conjunto de pontos que se sucedem uns aos outros numa sequência infinita. Basicamente, é aquilo que eu já falei, é a união de vários pontos, certo? A linha é um elemento visual que mostra a direção, delimita e insinua formas, né? Cria texturas e carrega em si a ideia de movimento. É aquilo que eu já falei, né? Além de elas se movimentarem em várias dimensões, elas também podem criar texturas e dar essa ideia de movimento, certo? Bom, em relação à classificação das linhas, elas podem ser físicas, né, que podem ser enxergadas pelo homem no meio ambiente. Como eu já falei, alguns exemplos que a gente encontra na natureza, como alguns tipos de folhas, certo? De árvores mesmo, e também com o nosso cabelo, né? Os fios de nosso cabelo são a representação, digamos, física das linhas, certo? Elas são também geométricas, né? Elas apresentam comprimento limitado, não possuindo altura ou espessura. Essa geométrica é basicamente a ideia, do mesmo jeito que eu falei lá com o ponto que a gente tinha mais a ideia de ponto, então na geométrica basicamente também a gente tem essa ideia de linha, certo? Ela não possui nem altura nem espessura, certo? A outra é as geométricas gráficas, certo? Elas são desenhadas numa superfície, sendo concretizadas a partir de quando colocamos a ponta de qualquer material gráfico sobre uma superfície e movemos em uma direção. É basicamente aquilo que eu falei, quando você coloca seu lápis, né, numa folha de caderno e você arrasta o lápis, né? Aquilo ali criou uma linha geométrica gráfica, certo? Deu para entender? Então, bora em frente. Em relação à forma, né? As linhas são classificadas como, né? Elas são classificadas em reta, né? Que são as linhas que basicamente seguem uma mesma direção, elas não têm nenhum tipo de curva, certo? Outra em relação à forma, são as curvas, né? Elas estão sempre em mudança de direção, né? Ela forma uma curva constante e suave, certo? Já são mais as linhas curvas, né? Elas são divididas em côncava, que é aquela cuja, digamos, as costas dela tá para cima, né? E a convexa, que as costas, né, a parte curva, ela tá para baixo, beleza? Em relação à forma, nós temos as sinuosas ou onduladas, né? Que são compostas por uma sequência de linhas curvas, certo? Então, basicamente, ela é a junção
de várias linhas curvas, certo? Essas linhas curvas, elas compõem essas linhas onduladas ou sinuosas, certo? Poligonal ou quebrado, né? É composta por vários segmentos de retas, né? Que possuem diversas direções. Então, ela já é uma junção, né, de linhas retas, certo? E elas só vão, nesse caso na quebrada, elas só vão mudando a direção, certo? Mas é basicamente a junção de várias linhas retas. É mista ou mistilínea. É composta por linhas retas e curvas. Tomem cuidado para não confundir, né, essa questão com as linhas sinuosas, certo? Ou onduladas. E aqui você tem a junção de todas as linhas que a gente viu até agora, certo? Que é a reta, que é a curva, que é a ondulada e que é a quebrada, certo? Então, essa mista é a junção de todas elas, certo? Bom, agora em relação à posição, como é que as linhas elas se comportam, né? Nós temos três tipos em relação à posição, que é ela na vertical, que é ela subindo ou descendo, ela na horizontal, que seria ela indo para a esquerda ou para a direita, certo? E ela na diagonal, que ela sai ou da esquerda ou da direita e ela vai subindo ou descendo, certo? Ela vai meio que de lado, beleza? Em relação ao traçado, né? Nós temos as linhas cheias e finas, né? Que elas são feitas sem nenhuma interrupção, né? O que torna um movimento visual extremamente rápido. É basicamente aquela linha comum que você faz no caderno, sabe? A linha cheia é aquela que você faz, digamos, com lápis de pintura, certo? Que você faz uma linha mais grossa, né? E a linha mais fina é aquela que você faz com a sua caneta que você escreve, beleza? Nós temos também as linhas pontilhadas, né? Que são por meio de pontos que tornam o movimento visual mais lento. Então ela vai quebrando, né, essa sequência visual, certo? Vai deixando esse movimento, digamos, mais lento, né? Basicamente é a reta dividida em vários pontos, beleza? Temos também as tracejadas, certo? Que representam por meio de traços, né? Quanto maior o intervalo entre esses traços, mais lento e pesado será o movimento. Basicamente é a mesma ideia da anterior, certo? Da pontilhada, só que agora elas são os traços. Então, quanto maior o traço, mais lento vai ser o movimento que nós queremos, certo? Aí temos também as combinadas, né? Que são representadas por meio de traços e pontos alternados, né? Que elas representam esse movimento de rapidez e de lentidão ao mesmo tempo, beleza? Em relação à direção, né? As linhas em relação à sua direção agora. Nós temos as linhas convergentes, né? Que se dirigem a um único ponto, ou seja, são várias linhas que elas se dirigem a um único ponto. Elas vão para um único lugar e se encontram lá, certo? Basicamente essas são as convergentes. Cuidado para não confundir com as divergentes, né? Que elas vão para vários pontos diferentes, mas elas saem de um mesmo lugar, certo? Na convergente, as linhas elas estão indo para um mesmo lugar e nas divergentes elas saem de um mesmo lugar, tranquilo? Em relação à direção, né? Ainda nós temos também as paralelas, né? Que seguem a mesma distância, né? Mantendo uma mesma distância entre si, certo? Basicamente é aquele conceito de geometria, né? Elas nunca vão se encontrar. Então, basicamente, esse é o conceito de retas paralelas, né? Elas estão ao lado uma da outra e nunca vão se encontrar, nunca vão se tocar, beleza? Nós temos também as perpendiculares, né? Que são retas que se cruzam formando um ângulo reto entre si, certo? É como se fosse, essas retas perpendiculares é como se fosse o canto de uma parede, certo? Se você olhar para um canto de uma parede, você tem o encontro de algumas linhas, certo? Então, nesse canto da parede ali, lá está sendo formado basicamente um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, basicamente, isso que são, né, as linhas perpendiculares, beleza? Bom, agora nós vamos falar em relação ao significado das linhas, certo? O significado delas em desenhos, em pinturas e em esculturas, certo? Como elas se comportam e o que elas significam para aquela determinada obra de arte, certo? Então, as verticais, né, elas simbolizam basicamente
a intenção de um autor, né, de uma atividade, basicamente de um equilíbrio mesmo no desenho ou na pintura, certo? A horizontal, ela passa mais uma sensação de tranquilidade, de repouso, digamos, de suavidade, de vagareza, certo? Tem um significado mais lento, certo? Em relação agora às inclinadas, né? Elas representam um caráter mais de movimento, né? De movimentação, de instabilidade, certo? Bom, as quebradas, elas representam a agressividade, né? O dinamismo, a velocidade, certo? As curvas, né? Elas representam um teor mais de suavidade, de abrangência, de repetição, certo? De elegância, de calma, certo? As mistas, elas representam mais um sentimento de confusão, certo? De embaraço. Bom, então como é que isso se aplica em uma obra de arte, certo? Eu trouxe algumas pinturas, certo? Essa daqui é do pós-impressionismo, que eu já falei na aula sobre potilismo um pouquinho, certo? Nós temos esse autorretrato de Van Gogh, né, que ele utilizou de várias linhas. E se vocês perceberem, certo? Ele utiliza de várias linhas mais curvas, né? Que significa aquele negócio de suavidade, de elegância, de tranquilidade que ele queria demonstrar de si mesmo, né? Ele queria demonstrar que ele era elegante, que ele era suave, certo? Então, ele utilizou dessa técnica das linhas curvas, beleza? Olhem aí bem de pertinho e digam se vocês concordam comigo. Bom, a gente tem o surrealismo, que foi uma das vanguardas europeias. Depois vocês vão estudar sobre isso, certo? Nós temos esse retrato de Paul Klee, certo? E prestem atenção que ele utiliza de linhas mais verticais e mais inclinadas, certo? Que isso representa, ele queria representar nessa obra de arte um sentimento mais de movimentação, certo? Na obra. Bom, então agora nós temos o cubismo, né? Onde eles queriam retratar, onde eles usavam, né, mais a questão das linhas quebradas, onde eles queriam retratar a agressividade ou basicamente o dinamismo em suas obras. Ó. Se vocês prestarem atenção, vocês podem ver que eles utilizam muitas linhas quebradas, beleza? Bom, pessoal, então foi isso, certo? É uma aula bem simples, bem rápida mesmo, sobre os elementos da linguagem visual, em específico a linha, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Então, até mais.